Se quiser conferir bem, pra ver se aguenta. E muito bem quando você tenta. Enquanto mamacita para vagabundo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. Vamos aguardando aqui o pessoal chegar para a gente começar. Enquanto isso, a gente ouve Carol Conká. Tô adicionando a Maria Paula aqui. Chega mais. Aê! Oi! Deixa eu pôr o fone, pera. Carregando, carregando. Foi! Olá! Vixe, é a minha internet que tá ruim ou é a sua? Deu uma travada aqui. Não sei, não sei. Agora tá bom já. Tudo bem, mana? Tudo bem, e aí? Tudo bem também, apesar do frio. Aí tá mais frio, eu acho, né? Sul de Minas. Ah, acredito que sim. Acredito que sim. Bom, vamos lá então. Vamos iniciar com as apresentações. Você começa, eu começo. Como é que faz? Pode começar. Bom, então vamos lá. Eu sou a Valessa Rodrigues, do coletivo Mulheres em Resistência. Estamos aqui para mais uma live. Pode ir. Bom, gente, para quem está assistindo pelo Mulheres em Resistência, meu nome é Maria Paula. Eu sou de Sete Lagoas, sou estudante de jornalismo e eu atuo no coletivo Várias Marias. Bom, e hoje nós estamos aqui com o tema Coletivos Feministas e a Política Municipal. A gente vai conhecer um pouquinho mais do coletivo Mulheres em Resistência, do coletivo Várias Marias e como é a conjuntura municipal para ambos coletivos. Isso mesmo. Seria legal a gente começar contando um pouquinho da história, né, de cada coletivo, tanto pro Várias Marias conhecer, né, a história do Mulheres em Resistência, quanto para Mulheres em Resistência conhecer um pouco do Várias Marias. Isso aí. Você quer começar? Quer que eu comece? Pode começar, para a gente seguir essa ordem, assim. Tá, joia, então. Bom, o coletivo Mulheres em Resistência surgiu de uma parceria entre professoras aqui da região, Guaranésia, Guaxupé, Monte Santo, que são cidades vizinhas aqui. A gente começou a se reunir em meados de 2017. Né? Na época, a gente trocava alguns textos, alguns conhecimentos. Depois, em 2018, a gente focou na campanha Ele Não, né? Militamos contra o atual governo. E em 2019, nossas ações começaram a ser mais direcionadas. Né? A gente começou em 2019 uma parceria com o coletivo de Muzambinho, que é uma cidade aqui perto. Um coletivo chamado... Flávio, me ajuda? IF Sul das Minas. A nossa primeira parceria foi para trabalhar contra o assédio no carnaval. O que nós fizemos? Tá. O movimento Não é Não? Isso. Muzambinho é uma cidade com um carnaval muito bem conhecido, né? Então as meninas de lá fizeram o trabalho delas lá. A Poliana tá te falando oi, Flávia. Oi. E aqui em Guaranésia nós fizemos o seguinte. Nós conversamos com a Prefeitura Municipal, que fez a impressão de cartazes contra o assédio. Nós espalhamos por toda a praça onde é o circuito do carnaval. Conversamos com os dirigentes dos blocos de carnaval, colocamos os cartazes lá também, conversamos com quem estava, né, no momento da colocação dos cartazes, conversamos com os homens e mulheres que estavam lá. E todos foram muito bem receptivos. O pessoal dos bares ao redor da praça também foram muito receptivos, apoiaram muito a iniciativa. E pós-carnaval nós tivemos muito elogio, tanto da população
quanto dos blocos, da prefeitura, dos bares, porque a redução dos assédios foi bem considerável. E depois a gente recebeu, a Flávia me lembrou aqui, a gente recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal pela iniciativa que ajudou bastante a organização, a própria organização do Carnaval. Que massa. Foi muito legal, foi muito interessante mesmo. Aí, nesse meio tempo, após essa iniciativa, a gente continuou com as nossas reuniões, com os nossos estudos. Logo depois veio o mês de maio, mês das mães. Nós fizemos uma roda de conversa no Centro Cultural daqui de Guaranésia, com o tema violência obstétrica. E aí lá nós tínhamos advogadas, psicólogas, enfermeiras, médicas, mulheres vítimas de violência obstétrica e uma considerável parte da comunidade participou também. Então, foi uma iniciativa bem produtiva. Depois disso, a gente conseguiu formular alguns textos, algumas produções, né, científicas, para a gente continuar embasando o nosso trabalho. Isso foi em 2019, né, Flávia? Isso. Aí, até o final de 2019, a gente continuou com estudos dentro do coletivo, e reuniões para a gente estruturar um plano de ações para 2020. Para a gente já chegar com algo concreto para o ano todo. Né? E aí o que aconteceu? A gente fez todo o plano de ações, iniciamos esse plano e veio a pandemia. Né? Então, em janeiro a gente tinha todo o plano fechado, fizemos reuniões com o pessoal da prefeitura aqui de Guaranésia, que foi muito receptiva, certo? E aí nós fechamos com o Departamento de Educação e com o Departamento de Saúde, também com o Departamento de Assistência Social, para que a gente tivesse parcerias para iniciar esse trabalho no município, aqui em Guaranésia, e Santa Cruz do Prata, que é distrito daqui. E aí a nossa primeira ação foi novamente essa mesma campanha de 2019 no Carnaval. Então, nós fizemos novamente a campanha, novamente muito bem recebida, muito bem apoiada pela população, pelos blocos, pelos comerciantes da cidade. E recebemos novamente a moção de aplausos da Câmara de Vereadores. Logo depois, nós fizemos, deixa eu confirmar aqui, uma palestra no Unifeg, que é uma faculdade aqui em Guaxupé, cidade do lado, sobre feminicídio. Surgiu a oportunidade de trabalhar no projeto. Isso, a Flávia está me lembrando aqui, ela iniciou um trabalho em parceria com a psicologia e a enfermagem, né, Flávia? Não, isso daí foi com o direito e a pedagogia. O direito e a pedagogia, eles firmaram uma parceria que era para estar acontecendo, mas devido à pandemia acabou sendo paralisado, para trabalhar o feminicídio. Então, a ideia é criar dentro da universidade um núcleo de apoio às mulheres da região. Então, nós começamos esse trabalho em parceria, mas, infelizmente, estamos aí paralisadas, né? Se tudo correr bem, logo volta. Depois, houve também outra palestra na mesma faculdade, Unifeg de Guaxupé, aí foi no curso de psicologia, sobre saúde mental da mulher. A mulher, suas multifunções e sua saúde mental dentro dessas multifunções. Super legal. Logo, semanas depois, a gente fez um piquenique na praça daqui de Guaranésia, nomeado Piquenique da Resistência, no Dia Internacional da Mulher, no 8 de março. Nós fizemos esse piquenique em praça pública, cada uma das meninas levaram o que puderam levar. Nós fizemos um varal entre as árvores, com fotos e resumos dos trabalhos de várias feministas do Brasil e do mundo todo. Foi muito legal, vieram mulheres da região, mulheres de Guaranésia participaram. Foi muito legal que a gente teve uma troca de conhecimento muito interessante. Mulheres de todas as áreas, de todas as lutas dentro do feminismo. Foi muito interessante. E aí, a próxima
ação, acabou vindo a pandemia, a gente teve que interromper, mas seriam parcerias com a prefeitura, com as escolas, com o CRAS, para que a gente pudesse adentrar os espaços, levar informações para todas as mulheres de todas as idades. E aí, Nossa, como a super gente teve massa. muito massa, Eu muito tô massa. impressionada com a quantidade de apoio, assim, institucional que vocês têm, sabe? Assim, esse diálogo amplo com as secretarias, com a prefeitura. Realmente, a gente teve um apoio, assim, uma liberdade muito grande de diálogo, de apresentação de proposta muito grande. Eu não sei se futuramente nas próximas gestões acontecerão o mesmo, mas espero que sim, e não passa de ser uma obrigação do poder Com público, né? certeza. Até porque são ações úteis à população. E aí, como veio a pandemia, nós começamos a fazer as lives, continuamos com os nossos estudos no nosso grupo, né, no WhatsApp, e iniciamos as lives. E estamos aí com você agora, Maria Paula. Conta um pouquinho para a gente de como E a está história sendo o chega até trabalho do aqui. Várias Marias. Então, Vários Mares é um pouco mais recente. A gente começou em 2018. Foi mais ou menos na época que criaram o Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, aquele grupão do Facebook, assim, que reuniu Sim, milhões de mulheres. E aí eu vi uma publicação da Flávia, que é uma moradora aqui da cidade, nesse grupo, falando assim, tem mulheres em Sete Lagoas para organizar passeata e tal. Eu comentei embaixo, eu topo. E aí, nisso, a gente criou um grupo no WhatsApp, assim, já começamos a organizar. E aí, o grupo foi legal. enchendo, já chegou a ter mais de 200 pessoas, 200 mulheres, né, no caso. Foram todas mulheres que organizaram a passeata. E Que aí, a gente massa. fez naquele 29 de setembro. E aí, depois disso, a gente continuou unida, assim, sabe? Aí a gente ficou pensando, o que a gente faz, né, com isso? E aí veio a ideia de criar um coletivo. Aí a gente reuniu, pensou no nome e tal. Eram assim, foram na passeata muitas mulheres, mas que estavam ali ainda para reunir, dispostas, eram umas 5, né? Que são poucas. Mas a gente estava muito firme, assim, acreditando que ia dar certo e tal. Montamos o coletivo, montamos as redes sociais, mas a gente estava meio sem norte, assim, né? Porque a gente começou com uma manifestação que o Bolsonaro foi eleito, sem saber muito o que a gente ia fazer a partir daquilo. Mas aí foi tomando forma aos poucos, assim. O grupo foi crescendo, a gente passou a ter reuniões presenciais, assim, com uma frequência boa. Aí teve um caso muito triste, em dezembro de 2018, a cidade teve um feminicídio que chocou muito, assim, porque Fiquei foi sabendo. uma menina que era muito conhecida na cidade e tal, porque assim, se a gente for parar a pensar, num mês tem vários casos de feminicídio na cidade. Sete Lagoas é uma cidade grande, assim, relativamente, tem mais de 200 mil habitantes. Mas foi um caso que ficou muito conhecido porque a menina ela era de uma classe média alta, então foi um caso que chocou muito. E aí acabou que a gente fez uma publicação, assim, em homenagem a ela, né? E teve muito compartilhamento, muitas pessoas começaram a descobrir o coletivo, quiseram entrar. Tanto que tem gente que se perguntar assim, Várias Marias, tem pessoas que lembram e falam assim, é do caso da Marina. E assim, não é, né? Tem até as irmãs da Marina até criaram um grupo específico de luta contra o feminicídio e tudo. Mas aí muitas pessoas entraram no coletivo nessa época, no final de 2018. Aí a gente começou em 2018 com o planejamento, assim, de ser mais de estudos e tal, mas as demandas foram chegando, assim, sabe? Chegavam mulheres que eram vítimas de violência doméstica, a gente tinha que dar uma orientação, mas a gente também não sabia muito o que fazer, então a gente foi pesquisando isso tudo, assim, tudo muito aos poucos, sabe, né? Numa Sim. caminhada assim. E quando foi em abril do ano passado, teve um caso de violência obstétrica, porque aqui na cidade tem uma maternidade só, que atende todos os municípios vizinhos. E aí teve um caso que essa moça resolveu compartilhar no Facebook. E aí ela contou tudo que aconteceu com ela. E aí ela encaminhou para a gente pela página do coletivo, pediu ajuda para publicizar e tal. A gente ficou muito sensibilizada, entramos em contato. E aí, quando a gente publicou o relato dela,
nos comentários, mais de 30 mulheres relataram ter passado por coisa parecida nessa maternidade. Casos de violência obstétrica, assim, casos... Depois teve gente que entrou em contato pelo direct aqui no Várias Marias, casos muito graves, casos, inclusive, que a mãe morreu, assim, Nossa. na mesa de parto e que, assim, ficaram por isso, sabe? Porque é uma situação muito difícil da gente coletar provas, porque o prontuário ele é todo feito ali pela equipe médica, então é lógico que eles não vão colocar coisas que os incriminem ali. E fora que violência obstétrica ainda é muito pouco debatida, eu acho que tem muito tabu em torno disso. Assim, os médicos falam Sim. que é procedimento padrão, então a um chamado público para... eu estava falando É. que a gente fez um chamado assim para uma reunião com essas mulheres que Uhum. passaram por isso. Será que agora Aí, agora estabilizou? voltou. Aí a gente fez um chamado assim para uma reunião para a gente entender e pensar no que a gente poderia fazer a partir disso. Aí nessa reunião a gente pensou que talvez a melhor alternativa fosse tentar uma audiência pública Sim. para debater isso, para ver se o hospital poderia estar presente, para tentar pensar alternativas, já que a maternidade também atende SUS, né? Uhum. E pensar alternativas que passem, né, pelo meio público. E aí foi uma grande luta, é isso que eu tô falando, essa dificuldade que a gente tem com o institucional. Porque a gente encaminhou um ofício solicitando que fosse feita essa audiência pública. Aí eles enrolaram um pouco e marcaram para julho. E aí, quando foi chegando próximo da data de julho, eles começaram a enrolar, falaram que o pessoal do hospital não queria que fizesse. E aí, assim, todos os vereadores estavam de acordo em não fazer, porque o hospital não queria que fosse feita a audiência pública. Inconstitucional totalmente, né? Não, aqui não existe, parece que não tem lei. E aí não fizeram. Aí entrou em recesso na Câmara e eles falaram assim, na hora que voltar a gente discute isso de novo. E isso a gente cobrando, sabe assim, veio agosto, nada. Aí setembro, nada. Aí quando foi em outubro, eles falaram assim, não, a gente vai fazer audiência pública no dia 17. Quando chega o dia 17, eles vão e avisam pra gente, assim, de última hora, que o coletivo não ia poder compor a mesa e apresentar as denúncias. Que quem ia compor a mesa eram só o secretário de saúde, o hospital, algum médico e os vereadores. E aí, Nossa, assim, foi uma decepção enorme, assim, porque a gente não tá querendo, não é aparecer, não. A gente quer falar o que precisa ser dito, sabe? Assim, com falar o certeza. que é violência obstétrica, porque uma audiência pública entre os agentes ali da saúde, os médicos e o próprio hospital não vai servir de nada, porque quem tava com as denúncias das vítimas éramos nós, assim, sabe? Então não é uma audiência pública, né? É uma Não, audiência era só para darem fechada. uma satisfação social, que fizeram alguma coisa, mas na verdade não teriam feito nada, né? E aí Aí o Carol pau falou, aí o quebrou. pau quebrou. Aí o pau quebrou. Mas a gente ficou muito nervosa. E aí baixou lá na Câmara umas 20 mulheres, assim, muito determinadas a falar, sabe? Eu não tava nesse dia porque eu estudo em BH. E aí foi durante a semana e eu acompanhando no WhatsApp isso no meio da aula. Eu falei assim, vou pôr fone de ouvido e vou ficar aqui porque eu não posso perder isso por nada. E aí, quando eles terminaram de falar o que, assim, defender o ponto deles, né? Eles abriram fala público. Tem esse momento, né? Na Uhum. audiência. E aí a gente conseguiu pegar uns... A gente se inscreveu, tipo, 3 de nós se inscreveu para falar e uma recolheu o tempo das 3. E aí a gente conseguiu ler o texto que a gente tinha escrito, assim, com dados de violência obstétrica, tanto nacionais quanto
os relatos das vítimas que a gente tinha, lógico que sem citar o nome delas, né? Mas o que a gente sabia. E aí eles falaram, até acusaram a gente, falaram assim, vocês têm que tomar muito cuidado, porque o Ministério Público pode ir atrás, vocês não sabem o que vocês estão falando, é muito grave isso e tal. E aí eu sei que no fim da audiência eles definiram que os médicos e enfermeiros do hospital iriam fazer um treinamento no Sofia Feldman, que é maternidade de referência, né, em parto humanizado. E queriam ter, tipo, roda de conversa nos postos de saúde, ESFs, para conscientizar as mulheres que estavam grávidas sobre o que é violência obstétrica, o que o médico pode fazer, o que não pode. Mas aí você pergunta se isso saiu do papel, né? Não saiu. A gente enviou um ofício em janeiro perguntando, tipo, o que deu disso, né? Se você não vai levar para frente e nada. E eu acho que esse ofício de violência obstétrica, eles não nos responderam ou responderam que encaminharam. Eu acho que eles responderam que encaminharam a demanda à prefeitura e que agora a responsabilidade era da prefeitura e não mais da Câmara. E aí fica nessa, né? Tipo assim, a responsabilidade não é minha, vão passando para outras pessoas. E esse ficou nesse vão, assim, nesse caso de violência obstétrica. No meio disso, em setembro, a gente conseguiu fazer uma feira, a primeira feira feminista da cidade, assim. A gente abriu formulário de inscrição e aí a gente priorizou mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade para poder expor os produtos, né, artesanato, coisas de alimentação. A gente conseguiu muitas mulheres voluntárias para cantar, então teve apresentação musical na feira também. Mas foi outra luta com o poder público, assim, porque de última hora eles, assim, acho que faltando 3 dias, disseram que não iam mais ceder as barracas para as mulheres exporem os produtos. E aí foi aquele Nossa, que corre absurdo. de tentar reverter a situação, conseguir doação de grana para a gente poder alugar tenda. E assim, tudo muito difícil, sabe? Assim, como se para dar um passo a gente tivesse que despendiar uma força muito grande. Aí, mas a gente conseguiu fazer a primeira feira, né? Foi foi um sucesso, eu acho. Conseguimos fazer a segunda, pouquinho antes da pandemia, que foi no 8 de março. Aí, no 8 de março, a gente priorizou, em vez de fazer um ato, porque a gente já estava com a ideia de fazer uma feira, a gente pensou que a data era muito oportuna para isso. E aí, a gente fez outra feira, que para mim foi até melhor, assim, foi num domingo, foi um dia mais agradável, assim, foi super legal. E assim, também difícil com a prefeitura, porque a gente chegou lá, é a gente que, tipo assim, limpa a praça, e aí a gente pega as barracas e vê que algumas estão rasgadas, que não tá dando para usar, tá, sabe? Tem que ter toda essa questão ainda. E para eles custam com transporte também é difícil, que eles falam assim, vocês têm que vir buscar, mesmo eles tendo caminhão, tem os funcionários que são destinados a isso, sabe, assim. Tudo aqui é difícil. O Conselho da Mulher já tem a lei desde 2013 até hoje. A gente não consegue montar, sabe? Assim, dá até um cansaço, sabe? Só de falar e de lembrar isso tudo. Porque, assim, a gente tem que ter muita, muita força de vontade para conseguir. E além disso, a gente faz palestra em escola também, mas nada com a ajuda de poder público. A gente consegue doação para imprimir panfleto. E a gente tem que ter uma professora dentro da escola que vai topar nos receber, não é nada tipo uma parceria muito bem formalizada, sabe? É uma coisa assim, nessa escola aqui, essa professora acredita muito na causa e quer que os alunos escutem sobre isso. E aí a gente vai lá falar. A gente tem uma apresentação sobre relacionamento abusivo para falar para as meninas de 15 a 17 anos, assim. Muito necessário. Mas é basicamente essa, E assim, já teve escola que a gente foi e no final da palestra as meninas foram conversar, pedir ajuda mesmo, sabe? Assim, porque é um assunto muito pouco debatido, né, dentro de sala de aula. Às vezes a gente acha que tá no boom, né, da informação, assim, todo mundo sabe o que é feminismo, todo mundo sabe o que é relacionamento abusivo, mas na prática mesmo, às vezes não consegue reconhecer, sabe, que tá vivenciando uma situação assim. Com Ou certeza, então que a com mãe tá certeza. vivenciando, né, com o pai ou o padrasto.
Eu levei muito tempo para perceber que eu estava em relacionamento abusivo. Eu não conseguia perceber. Para mim era normal. Para mim era totalmente normal. Levei muito tempo para perceber. Até que um dia a ficha caiu, eu falei, não, peraí, não é isso que eu quero, isso não está sendo legal, isso é totalmente abusivo. E aí, com muito custo e com muito apoio, que eu consegui sair. Mas não foi fácil. E isso porque eu já estudava feminismo, já estudava várias coisas, já tinha me formado em filosofia, então, assim, o conhecimento eu tinha, mas eu não conseguia sair. Eu não tinha emocional suficiente para detectar o que é que eu estava vivendo. Até um dia a ficha cair e eu consegui resgatar a força. Não sei da onde que eu tirei força, com muito apoio de amigos que eu consegui sair. Rede de Não é nada apoio é fácil. tudo, né? Para casos Rede de de apoio, tudo, relacionamento justamente. abusivo. Mas aí aqui tem a Jéssica comentando que vocês foram convidados aí numa rádio, né? A gente até já foi em rádio. A Rádio Eldorado, ela nos convidou 2 vezes, a gente foi, mas para falar da feira. Não era para Uhum. falar sobre violência obstétrica. Eu ainda não sei se teria essa mesma receptividade com a comunicação daqui. No nosso caso aqui, foi véspera da nossa roda de conversa sobre violência obstétrica. O radialista tem um programa aqui em Guaranésia chamado Programa Expresso. Programa Expresso. Ele acontece todo sábado. E aí, dentro do Programa Expresso, também tem vários grupos de WhatsApp. Se eu não me engano, são 14 ou 17 grupos, todos cheios, né, intitulados Programa Expresso, onde todas as comunicações da cidade, da região acontecem ali. Nossa, que Então, é bem legal. Então, o radialista responsável, o Antônio Cláudio, soube dessa roda de conversa e nos chamou para participar, né? Então, fomos, contamos as nossas histórias e ouvimos histórias também de ouvintes, né, da rádio, muitas críticas, né, pessoas também dizendo coisas abusivas, mas nós tínhamos argumento suficiente para respondê-los. Foi muito interessante. Carolina está dizendo, temos uma grande responsabilidade de formar uma nova geração de mulheres conscientes. Com certeza. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso ontem, né, Maria Paula? A gente começar a fomentar aí coletivos feministas estudantis, coletivos feministas jovens, né, para a gente começar a formar novas feministas, novas militantes, para dar continuidade no nosso trabalho, né, e elas também fazendo o que a gente está fazendo hoje, né, que é trazer essas meninas para dentro do feminismo tão necessário. e faz muita falta ter um coletivo numa escola, porque, por exemplo, num caso é muito comum de meninas mais novas ter fotos íntimas expostas. Então, assim, quando elas Sim, têm uma referência de dentro da escola, que é alguém mais próximo, né, que elas têm mais contato, né, mais intimidade para poder tratar de assuntos tão delicados, assim, sabe? É importantíssimo que esse movimento ele comece a acontecer dentro das sim. escolas. E aí, depois dessa questão da maternidade, dessa questão que você explicou, quais outras ações vocês conseguiram pré-pandemia, né? Quais ações vocês conseguiram efetuar por aí? Foi basicamente isso, assim, porque como eu te disse, tudo aqui pra gente dá muito trabalho. Então, uma feira, para ela ser bem organizada, ela requer que, assim, umas 10 de nós, pelo menos, seja muito dentro, assim, online 24 horas, para ligar para a prefeitura, sabe, para ir lá. E aí que tem, por exemplo, onde ficam as barracas, na Secretaria de Desenvolvimento, é muito longe, é num bairro distante. Então, assim, tem que ter toda essa logística de mobilização do carro, aí tem que ter uma mulher que vai ficar disponível para isso. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa uns 4 meses antes, entendeu? Então, a feira de setembro, a gente começou a pensar ali em junho, sabe? Em junho a gente já estava estudando o que era a economia feminista, o que era economia solidária, né? Porque a gente se coloca como um Sim, coletivo anticapitalista também. Então, a gente sim, queria com tirar todas certeza. essas
tudo isso a limpo, assim, sabe? Porque a gente queria, ao mesmo tempo, fortalecer a economia dessas mulheres, porque também é uma pauta nossa de... que a gente vê que muitas mulheres ficam presas a relacionamentos pela falta de poder aquisitivo. Então, a gente vem Sim, muito com essa ideia, assim, sabe? De mostrar que é possível e tudo, e de fortalecer a economia local, do dinheiro circular ali na cidade, né? Porque igual aqui tem um shopping grande, que tem grandes lojas, no centro da cidade também, sabe? Então, assim, para dissociar um pouco, né? Fazer esse dinheiro rodar entre os nossos, né? uhum. Como que é importante a gente comprar um sanduíche no trailer e não no McDonald's, sabe? Assim, toda essa movimentação. E aí, o nosso ideal, ele é muito esse, assim. E a gente vem mesmo para tentar ocupar a política, seja dentro dela de forma institucional, seja fora, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui é política também, né? Sim, sim, nós somos seres políticos, sem Tudo que a dúvida gente alguma. faz é política. Então, a gente se coloca nisso, assim, se precisar, se a gente vê que precisa fazer uma manifestação, a gente tá junto, sabe? Então, assim, agora tá, nesse período de pandemia, a gente ficou meio desnorteada, assim, sabe? Porque a gente planejava muita coisa, planejava fazer mais feiras, a gente planejava ir mais Nós vezes nas também. escolas. A gente tinha, foi no meio de março, né, que começou. A gente tinha, acho que uns 3 eventos marcados, né, porque março do mês das mulheres, a gente ia, aqui tem um campus da Federal de São João del Rei, a gente ia Sim. lá fazer uma palestra também. Tava com uma série de eventos que foram todos desmarcados, então a gente ficou meio assim. E aí todo mundo muito assustado também, porque o prefeito aqui, ele inclusive agora à tarde acabou de sair um vídeo dele liberando o funcionamento de igrejas, de templos religiosos, de academias também. Assim, eu não vi ainda, porque cheguei em casa e vim direto para a live, mas foi o que eu ouvi meus pais comentando. Se o pessoal daqui de Sete Lagoas estiver e puder até confirmar aí nos comentários se foi isso mesmo. Mas, assim, aqui a gente tem um poder público muito fraco, sabe? Muito sujeito a abaixar a cabeça mesmo, sabe, para as empresas e, enfim, preocupa muito pouco com a população. E aí a gente tem essa dificuldade, a gente tem o sonho de tentar ocupar esse poder de alguma forma, de maneira institucional, porque a gente viu na pele como que é necessário, assim. A gente não tem uma pessoa de referência, sabe? Que a gente pode falar assim, ô vereador, ô vereadora, a gente está sem barraca, o pessoal da secretaria desistiu, agora está faltando 2 dias. E aí, tipo assim, fica na gente, assim, cidadãos comuns, né, na cidade, de ir atrás. A gente conseguiu muito apoio de pessoas físicas com doação mesmo, assim. Teve gente que chegou e deu pra gente R$ 100, tipo assim, aluga uma tenda, aluga uma barraca, sabe? Faz acontecer. A gente pensou, Então, inclusive, assim, em desistir, em eles não se desmarcar. veem dentro dessa luta, eles não se veem dentro da luta, né? É como Não, é se fosse como uma se eles luta ignorassem. separada da ação deles. Eu sinto que é como se eles ignorassem a nossa presença, sabe? Assim, é como se a gente, às vezes a gente dá uma incomodada, aí eles vão, a gente faz uma audiência pública para essas meninas que estão gritando aí, Uhum. sabe? É mais ou menos é o que eu sinto, assim, é o que eu vejo. Elas estão fazendo uma baderna aí, dá umas barracas, mas eles não enxergam isso como um trabalho que realmente emancipa as mulheres, que realmente tem um combate à violência doméstica, sabe? Não enxergam dessa forma. Realmente, descaso a definição, é isso mesmo. A Jéssica disse, Mariana, tô te devendo uma visita, logo menos estaremos juntas. Descaso é a definição, é isso mesmo, exatamente. E é muito difícil. E aí, até tem pessoas que nos sugerem assim, por que vocês não fazem parceria com alguma empresa, algum patrocínio? Porque isso também é muito difícil. Porque como que a gente vai ter garantia de que naquela empresa todos os direitos trabalhistas são super cumpridos, todas as mulheres que estão naquela empresa são trabalhadoras respeitadas, são bem tratadas, que aquela empresa não tem casos de assédio moral e sexual. Então, a gente não pode aceitar e procurar ir atrás de qualquer patrocínio, sabe? Não é assim que a gente quer tocar essa luta.
E a gente acredita que é o Estado, né, que é o grande responsável, né, Com certeza. pelo bem-estar social, né, pela segurança dessas mulheres, pela vida. Coisa que, tipo, o poder privado não vai conseguir nos garantir isso. Não vai suprir de forma alguma. A Carolina disse aqui, temos duas vereadoras que que inclusive uma disse não conhecer violência no hospital. Nossa, Foi nessa audiência pública. Ela que lá na mundo ela frente, ela vive, falou né? assim: ah, eu não sei o que vocês estão falando, nunca fiquei sabendo de violência obstétrica, tipo assim, como se a gente tivesse inventado uma série de casos, sabe? Como se Uhum. essas 30 mulheres que relataram pra gente assim, no contexto de uma cidade desse tamanho, e no alcance que a gente tem do coletivo, né? Que a gente tem, assim, 1.000 seguidores. A cidade tem mais de 200 mil habitantes. Se dos 1.000 seguidores, 30 mulheres denunciaram ter sofrido violência obstétrica, imagina nesse contexto de 200 mil pessoas, né? Pode ter sido muito mais. Com certeza. A taxa deve ser muito maior e muitas delas talvez nem saibam que sofreram violência obstétrica. Para elas pode ser até algo normal, Com né? certeza. Muitas Eu fui. falaram que o companheiro foi impedido, né, de acompanhar o parto. E isso é uma violência obstétrica, mas a Isso é maioria uma não sabe. violência, com certeza. Eu fui descobrir que tinha vivido violência obstétrica muitos anos depois. Quando nós estávamos estudando para fazer essa roda de conversa, lendo o material todo, foi que eu percebi, falei, nossa, isso aconteceu comigo, então isso foi violência obstétrica. E dentro do nosso coletivo, durante esse estudo, muitas de nós percebemos que a gente tinha vivido, que a gente não tinha conhecimento do que a gente tinha passado. Então, a violência obstétrica, ela é muito real, assim como todas as violências, né, são muito reais. E muitas vezes nós mulheres não temos informações, por ser tão enraizado no patriarcado, a gente não tem conhecimento do que a gente está experienciando é uma violência. Seja ela física, seja ela moral, seja ela psicológica. Penso eu, enquanto Valessa, penso que a psicológica e a moral é pior até do que a física, né? A moral e a psicológica você demora um tempo para perceber que é uma violência, né? O fato da gente estar inseridas dentro do patriarcado já é uma violência por si só, né? E todos os conhecimentos que nós tivemos, tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, tudo que veio de tradição familiar tem Ixi, muito do travou. patriarcado. Muito, 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 muito do que. E lembrei agora até de um post que a Jéssica colocou no nosso Insta, nas nossas redes sociais, sobre atitudes, frases que mulheres reproduzem do machismo. Né? Então, isso está tão enraizado na gente, o patriarcado está tão enraizado, que muitas vezes a gente não percebe que a gente está reproduzindo. Né? Nossa, é uma luta constante, né? É uma luta constante e muito necessária. Agora há pouco você estava falando da questão de quando vocês se uniram para militar, né, contra o Bolsonaro. A única coisa útil que ele fez foi nos unir. Foi. A única coisa útil que ele fez foi nos unir, porque a gente está cada vez mais unida, cada vez mais estudando, cada vez mais militando, cada vez levando informação para todos os lados. E isso não pode parar aqui, não pode parar daqui a pouco, tem que continuar cada vez mais. Para que a E gente, essa é uma bandeira que a gente não abre mão, sabe? Assim, de na forma alguma, época da Feira Feminista, foi sugerido que a gente mudasse o nome da feira e colocasse Feira Feminina, para não afrontar muito. Porque talvez as pessoas pudessem não ir na feira, porque tinha esse nome, talvez a gente não conseguisse o apoio. E a gente falou assim: não, ou é isso, ou então não é nada. Sabe assim, é uma questão da gente não abrir mão dos nossos princípios. E aí eu lembro também, lembrei aqui dessa questão das empresas, assim, que empresa vai estar disposta
a apoiar um coletivo de mulheres que se coloca como anticapitalista, que se coloca como contra o Bolsonaro, isso aí não vai sobrar nenhuma, sabe? Assim, quando a gente for para pensar. Então, essa é a nossa necessidade tão grande do apoio público, assim, que a gente até hoje teve. A gente não pode falar que é nenhum, porque o mínimo de emprestar as barracas, pelo menos, e fazer essa audiência pública eles fizeram, mas foi só isso mesmo, assim. Na época do movimento Ele Não, inclusive no mesmo dia, porque aqui tem um público do Bolsonaro muito forte, que ele teve 70% de votos aqui na cidade. Nós somos o contrário. Aqui em Guaranésia é a única cidade, depois eu te mando um mapinha no WhatsApp. A gente pega o mapa Minas e Oeste Paulista, né, que a gente está na divisa, nós somos a única cidade dessa região toda que não elegemos Bolsonaro. Mas foi uma militância muito grande. Apoio institucional aí. Vocês têm que conhecer Guaranésia, entendeu? Vocês têm que conhecer Guaranésia. Mas assim, não foi fácil, não. Fácil, a militância não foi fácil, mas nós fomos até o último segundo que dava, entendeu? E foi um orgulho muito grande. Foi um orgulho muito grande. Bolsonaro ganhou as eleições, mas Guaranésia não ter elegido o Bolsonaro foi sensacional. É uma vitória. É uma vitória muito grande. Aqui, então, aí nesse dia, né, que a gente estava organizando a passeata, assim, a gente teve que reunir com a Secretaria de Trânsito e tal. E, inclusive, o grupo, aqui tinha quase que um comitê, eu acho, do Bolsonaro, assim, eles reuniam para plotar os carros da população e tal. E aí a gente teve que reunir com eles, porque eles também estavam organizando uma passeata para o mesmo dia e horário, assim, justamente para um motivo de pirraça mesmo, porque eu lembro que foi uma direção nacional do PSL de organizar a manifestação para o dia seguinte. Acho que pro dia... Ah, realmente. Guaranésia não aconteceu, mas Guaxupé, aqui do lado, que tem cerca de 60 mil habitantes, aconteceu também. Pois é, e aí aqui eles fizeram no mesmo dia, sabe assim, para encher o saco, para apurrinhar mesmo. E aí a gente teve que reunir com eles para pensar a rota, né, que a gente ia passar, a gente teve que modificar a nossa rota, porque claro que eles tinham grandes carros de som, claro que eles tinham foguete e várias coisas. E a gente, assim, né, a gente tinha cartazes, o apoio popular das pessoas que acreditavam, né, o movimento LGBT daqui da cidade esteve junto nessa manifestação também, construiu a manifestação com a gente, o Fábio Paiva é um grande líder aqui do movimento LGBT, ele fez os lencinhos roxos, né, que a gente usou, a gente confeccionou os lenços e tudo, mas assim, tudo é difícil, sabe, assim, para fazer essa manifestação, que assim, é um direito, né, de cada cidadão poder organizar, a gente teve que conversar, a gente teve que ter uma resistência, porque queriam que a gente desistisse, então, sabe, assim, é difícil. Muito difícil. Imagina. Aqui também não é muito fácil, não, mas a gente ainda tem um pouquinho de apoio. Tem um comentário aqui de um perfil CM Social, deve ser daí de perto, né? Que diz: e a cultura de romantizar o parto desconsidera todas as peculiaridades de uma mulher no momento do parto. A falta de respeito e a falta de sensibilidade de muitos profissionais de saúde. Realmente. A romantização do parto como se fosse assim, tudo muito fácil, né? Toda mulher aprende a parir, né? Já vem enraizada aquela coisa, como se mulher só servisse exatamente para procriação. Então é muito fácil, mulher nasceu para procriar. Então ela vai ter muita facilidade no parto. Então se ela não teve facilidade, não é uma violência, é porque ela não deu conta, né? Foi isso que eu ouvi. Eu fiquei 37 horas em trabalho de parto. Nossa, é muito tempo. Para fazer cesárea. Eu tinha 17 anos. 37 horas em trabalho de parto para fazer a cesárea. A médica que me atendeu, maravilhosa, sensacional. Mas ouvi muita coisa pesada de muitas enfermeiras, sabe?
Como, por exemplo, na hora estava gostoso, né? Por que que agora você não está dilatando? Se não está dilatando, o problema é seu. Porque na hora foi bom. Então agora também tem que sair. Entrou, tem que sair. Sabe? Foram coisas que eu ouvi. Agora, e isso foi o que eu ouvi, mas tem gente que já ouviu coisa muito pior. Então, realmente, a romantização do parto é um assunto muito complexo que a gente tem que discutir, tem que informar as mulheres mesmo. Então, assim, a ocupação dos espaços se faz necessária para ontem. Para ontem. Com certeza. Escola, PSF, todos os espaços. A ocupação se faz necessária para ontem. Meu nome, Claudenice Sete Lagoas. Lembro da Muito Claudenice. obrigada pelo comentário muito pertinente. Obrigada, Claudenice. Foi ótima a presença do Avivar na feira. O Avivar é um grupo de apoio psicológico aqui. Na feira, eles montaram uma tenda lá para atendimento psicológico de urgência, assim, é o plantão, que eles chamam plantão psicológico. Aí foi super legal, a gente teve o espaço do Avivar, teve o espaço do Namastê, que também é um centro de terapias, aí a gente teve roda de conversa, teve yoga, teve show, foi super lindo, assim. Inclusive, pós-pandemia, né, que a gente não sabe mais ou menos quando vai ser, mas assim que a gente puder organizar outra feira, se a gente conseguir fazer isso de novo, seria super legal se vocês viessem para conhecer, às vezes tentar replicar também por aí, porque realmente é um movimento que eu tenho muito orgulho, que eu acho que produz um resultado muito bom, assim, né, disso, que consegue congregar todas as nossas lutas, sabe? A luta feminista, a luta anticapitalista, a luta contra a violência doméstica. Acho muito, muito, muito legal. Muito Tá tendo a interessante. próxima feira. A gente também quer. Dá pra gente fechar essa parceria assim. Tô devendo, igual eu te falei no Whats, né? Tô devendo uma visita pra Mariana. A gente já faz um Uma ponte. fechamento, uma ponte total. Tem um comentário da Jéssica aqui, a Jéssica do coletivo Mulheres em Resistência. Cadê? Não tá baixando aqui. Maternidade compulsória, direito das grávidas e mães, temas muito relevantes. Maternidade compulsória é um assunto também muito, muito necessário, né? Porque, assim, nem toda mulher quer ser mãe, nem toda mulher. Ela não tem que ser obrigada a ser mãe, é decisão dela, ela tem que decidir sobre o seu corpo, né? Que é mais um reflexo do patriarcado, mais um reflexo do capitalismo, como se o nosso corpo fosse posse de outra pessoa. Então, nós temos que ter filhos porque outras pessoas querem, não porque nós queremos, né? Tem um comentário também. Putz, Rita, tem um amigo que chorou por ver um médico falando absurdo para a esposa dele quando foi dar ponto nela. Ele achou que ele estava meio emocionado. Mas eu falei para ele que não, que foi violência mesmo, de fato. De Nossa, e fato. olha só, o médico era o marido dela? Será que é. Não, não. O médico falou pro marido da. Ah, tá. Entendi. Será que foi o ponto do médico, né? O Ah, ponto do marido, isso, ponto do marido. Deve ser, né? nossa, isso é muito grave. Inclusive, em uma, acho que até mais de uma das denúncias, a gente tem médicos super conhecidos aqui da cidade, sabe assim, que fazem milhares de partos e é como se o poder público fingisse que isso não está acontecendo, assim, que ou é invenção das mulheres ou eles não se importam o suficiente. Mas aí é uma ideia que a gente teve, né, no grupo do WhatsApp, era da gente montar esse grupo de estudo em conjunto, assim, da gente aqui de Sete Lagoas, com vocês aí de Guaxupé, de Guaranésia. Guaranésia, Guaxupé e Monte Santo de Minas. E de Guaranésia. E eu acho que tem tudo para dar certo, assim, a gente tem feito alguns encontros Com online certeza. para discutir o Mulheres que Correm com os Lobos. Essa semana foi o terceiro capítulo. A gente está fazendo a cada 15 dias. E por enquanto está dando certo, assim. Tá sendo super legal. A gente às vezes tem presença de mulheres que costumam já estudar esse livro há mais tempo, assim, a Thaís Ribeiro, que ela dá curso de reiki e tal, ela está sempre presente, a Tamara também, que é taróloga.
Então, assim, que já tem uma leitura mais profunda da Voltadas ao Bíblia. sagrado feminino, né? Então, assim, está sendo uma experiência muito bacana. A gente está Que descobrindo muita legal. coisa da nossa própria história também, que o livro ele dá essas aberturas. Mas seria super bom a gente ter um grupo de estudo para mais a teoria feminista mesmo, assim, porque às vezes eu sinto que tem uns debates que a gente fica mais travado, assim, porque não tem tanto aprofundamento. Eu acho que seria super legal, muito positivo. Com certeza. Eu estou até rascunhando um projeto aqui para a gente iniciar, né, alguns estudos. Selecionei alguns textos, pedi às meninas que me mandassem. Na verdade, não todas as meninas. Eu conversei particularmente com a Jéssica e particularmente com a Flávia. Ainda não passei a ideia para todo o coletivo. Porque eu quero esperar estar com o projeto já montado para apresentar para as meninas, para que elas venham com sugestões, com alterações, né? Para que a gente Uhum. monte isso em conjunto e inicie esses estudos. Né? Aí a gente tem aí o Meet, tem o Zoom, dá para a gente conectar com vocês e com outros coletivos também que vocês conheçam, que nós conheçamos, para que a gente faça uma parceria bem legal aí para a gente estudar. Acho que é bem válido, sim. Vamos fechar essa parceria. Acho que vai ser super Bem, legal, super produtivo. Inclusive, se tiver gente que está assistindo, que às vezes não faz parte do Várias Marias ou que ainda não entrou no Mulheres em Resistência, eu acho que é super válido de ser aberto, assim, quem quiser entrar, sabe, para aprender, quem quiser construir isso com a gente, assim, porque a gente tem um grupo no WhatsApp do Várias Marias que tem, assim, acho que mais ou menos 100 mulheres, mas que efetivamente participam, né, vão nas reuniões e tal, gira em torno de 20. Então é sempre bom que entrem mais mulheres, que compartilhem dessa luta com a gente, que com certeza. queiram aprender também, né? Porque como eu te falei, né, a cidade é muito difícil, então assim, a gente precisa não é só dessas 40 pernas, não, a gente precisa de muita perna para poder ir atrás. Aqui tem Com a certeza. Coxita, continuou aqui. O médico, quando deu ponto nela, ela sentiu um pouco de dor e ele disse: Ué, tá sentindo dor agora? Antes você não sentiu nada. E riu. E meu amigo não gostou. E por ver ela já sentindo dor, chorou. Mas achou que era exagero dele. Eu alertei que era violência, sim. Era violência. Era Infelizmente. violência Era estética. violência. E é super difícil, porque tudo que envolve a saúde tem que ser denunciado no Ministério Público Federal, então é uma outra instância, assim, é um diálogo mais restrito, mais complicado. A gente até entrou em contato no ano passado para ver se a gente conseguia entrar com essas denúncias em anônimo, e eles falaram que não tinha jeito, que a mulher ela tinha que se colocar, e aí todas as mulheres tinham medo, porque assim, como só tem essa maternidade, como que elas vão lá, acusam o hospital, e aí, assim, vão contra ele e quando elas precisarem daquele hospital de novo, sabe assim, porque é o que tem, né? E quando elas precisarem daquele médico de novo, porque são poucos que tem. Então, assim, elas ficam com medo e elas têm razão de ter medo mesmo. Eu sempre falo que o direito ele não foi feito para mulheres, né? As normas jurídicas e todo o nosso sistema de justiça, ele não foi feito para que a gente Com certeza. consiga de fato justiça, nem em caso de violência obstétrica, nem em caso de estupro, nem de violência doméstica, mesmo que a gente tenha a Maria da Penha. Com certeza. A Jéssica, sim, se organizarem nos coletivos é extremamente importante, principalmente nessa atual conjuntura. A Carolina disse ali acima, manda o telefone no inbox que a gente adiciona. Isso mesmo, gente. Tanto no inbox do Mulheres em Resistência, tanto no inbox do grupo do coletivo Várias Marias. Mandem os contatos que a gente adiciona nos nossos grupos. Quanto tempo a gente tem ainda, Flávia? Acho que 5 tem cinco minutos. 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 Meu Deus. Vamos para as perguntas? A gente tem 3 perguntas aqui para você. Deixa eu ver a agenda. Qual a sua maior dificuldade em ser militante feminista? Eu acho, eu acho que a minha maior dificuldade mesmo é as dificuldades com o poder público. Para mim são as maiores dificuldades, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não costumo ter muito medo assim das coisas e eu consigo militar tanto aqui em Sete Lagoas quanto em BH. Em 2018 eu já fui para Brasília com a galera assim de ônibus para aquele evento de mulheres que teve lá para discutir
a pauta Sim, do aborto, foi super legal, super válido. Mas lidar com o poder público, para mim, é muito difícil. Para mim, essa é a parte mais difícil de ser uma mulher militante feminista. Porque as críticas, assim, galera fala no meu ouvido, eu não ligo muito, não, sabe? Assim, fala, entra aqui, sai aqui, não me importo muito. Eu tenho amigos que compartilham dessa luta comigo, amigas também, então o que vem de fora, assim, né? O que eles falam, não me atinge, mas não me atinge mesmo, não me importo muito. Mas o poder público realmente é difícil porque ele é necessário. E sim, quando ele é necessário, ele é ruim, ineficiente, fica mais complicado. com certeza. Mais uma pergunta: se você sofre algum tipo de preconceito por ser feminista? Já sofri em alguns espaços, assim, na escola, porque eu descobri o feminismo quando eu estava no ensino médio ainda. E aí, na escola, eu sempre entrava em embates, assim, era quase que diários. Até que teve uma professora, Solange, professora de literatura, que ela teve um pouco de piedade, assim, com as poucas meninas que gostavam da causa, que militavam, e falou assim, eu vou dar um espacinho na aula para vocês apresentarem o que que é, né? Por que que vocês estão lutando por isso e tal. E aí, depois disso, eu dei uma reduzida, mas eu sempre fui tida como a chata, assim. Aí eu falei, nossa, eu vou para a faculdade federal, eu vou encontrar um tanto junto comigo, vai ser tudo e tal. Mas aí eu cheguei na faculdade também, sofri, assim, eu sofri inclusive assédio de um professor. E acabou que, assim, no grupo de sala de aula falaram que ele era velho, que ele tinha um pensamento diferente e tal. E aí que eu não devia fazer nada, que eles não iam fazer nada. E aí eu me vi também na mesma situação que do ensino médio, assim, sabe? Parecendo que a gente tá nadando contra a maré. E aí quando eu encontrei as meninas, que foi em 2018, mesmo ano que eu entrei para a universidade, foi muito bom, assim. Eu falo que eu brinco, né, que eu encontrei outras doidas para ser doida comigo, assim. E aí é muito bom quando a gente tá junto, tá compartilhando isso. Com certeza, com certeza. A união, nossa, a união faz a força. Essa é a realidade, né? Mais uma última pergunta: qual o papel do coletivo no funcionamento político no município? Essa é para nós duas, eu acho. Pode começar, Nesse que eu já falei caso, muito. nesse caso, acredito que seja para dar voz à mulher, para conscientizar a mulher que ela faz parte sim do município, que ela tem que estar nas decisões do município, né, como um todo. E é isso. Apoiar as mulheres, que as mulheres têm que ser apoiadas e apoiar as demais, né? Melhor loucura, isso aí, Carolina. Eu Se concordo, eu reunir com acho os que loucas é a melhor loucura, isso aí. é, eu concordo e eu acho que o nosso papel, assim, dentro do município é de expor o que, que a gente está passando, sabe, assim, mostrar, pôr na cara das pessoas, olha, isso está acontecendo, sabe, a gente precisa de ter políticas públicas sobre isso, igual o Casa Abrigo. A gente aqui não tem uma casa de referência, é uma luta muito grande que a gente tem também, é um sonho, né, de conseguir essa No nosso casa, de caso, a ter um gente também não espaço. tem e é um sonho também. Nossa, eu tô com medo de encerrar antes da gente conseguir terminar. Eu ia te pedir para ver se conseguia baixar o vídeo para a gente conseguir publicar nos dois perfis que o pessoal pediu no grupo, que às vezes não ia conseguir assistir e Sim, tudo. E sim. eu acho que é legal, quanto mais a gente Uhum. conseguir compartilhar a live, melhor. Com certeza. Eu vou compartilhar no IGTV e do IGTV eu faço download e mando para vocês. Certo? Ótimo. Bom, quantos minutos, Flávia? 2? Tá bom. Mana, 9 horas. muito obrigada por ter aceitado o convite. Mariana Lemos, muito obrigada por ter feito a ponte. Sem a Mariana, não teria te conhecido, a gente não teria trocado essas figurinhas para a gente fechar essa parceria. Espero que em breve a gente possa se reunir para continuarmos a fomentar essa luta feminista e que ela ganhe espaço cada vez mais. Eu também agradeço muito, agradeço ao universo, assim, né, de ter proporcionado esse encontro. É muito bom a gente ver outras experiências de coletivos no interior, porque eu particularmente não conhecia ainda, eu conheci muitos em BH, mas assim, BH é o centro, né, assim, tem muitas universidades e tudo, então é muito, muito bom
ver que tem coletivos atuando no interior, como que a gente pode ramificar e espalhar essa luta ao máximo. Com certeza. 28 segundos, 26, 25. Vamos mandar um fora Bolsonaro?